não é uma palavra fácil, tá? Eu quero falar sobre os irmãos de Davi. Esse tema já tinha vindo ao meu coração, gente. Presta bem atenção. Deus te abençoe, todos vocês. Esse tema já tinha vindo ao meu espírito, mas eu estou cuidando de uma pessoa que passa pelos mesmos problemas. E aí eu pedi licença para ela, para falar do assunto, porque ela também assiste mais tarde as minhas lives, né? E eu disse para ela, filha, através do que eu estou lidando com você, eu posso ajudar outras pessoas, né? Mas por que a senhora pediu para ela? Porque para que ela não entenda como falta de sacerdócio, como ruptura de sacerdócio. Para mim isso aí é muito sério, né? E eu nunca trago uma mensagem direcionada para alguém, eu não gosto disso, eu acho isso muito pobre. Eu gosto de me curar e curar a todos. Então, nesse momento, que o sangue de Jesus cubra a minha frente, a minha retaguarda, me cubra de todos os lados, que os anjos me cerquem, que o sangue de Jesus tome conta desse lugar e dessa palavra, em nome de Jesus. Eu quero falar sobre pessoas possessivas, controladoras. A primeira coisa que eu quero falar para mim, para você, com amor, é quando o menino Davi, que nem era rei ainda, ele chegou ali onde estavam as tropas de Israel de um lado, as tropas dos filisteus do outro, e os irmãos vêm em cima dele, acusa e desrespeita ele, diz, o que você está fazendo aqui? Você é intrometido, você é intruso, você está querendo saber das coisas, você está se metendo aonde você não foi chamado, isso aqui não é para você. Parece bobeira isso aí, não parece? Mas não é não. Em primeiro lugar, ele estava ali porque o Pai o mandou. Porque abaixo de Deus, a sua maior autoridade até ali era o seu Pai. Pastora, por que os irmãos fizeram isso com ele? Sendo que ele foi levar lanche para eles e um lanche para as autoridades ali, a mando do Pai. Os irmãos disseram, aquelas poucas ovelhas que tem, você ainda deixa elas de qualquer maneira, sendo que ele nunca fez isso. Uma pessoa responsável não faz isso. E aí, é para eu e você pensarmos. Não parece, mas os irmãos de Davi eram controladores, possessivos. O que é uma pessoa assim? É uma pessoa que ela se sente no direito de mandar na própria vida, não, até aí tá certo, mas de mandar na vida seja de quem for. E ele se sentiu no direito de mandar na vida dele. Pastora, como é que começa esse erro? Esse erro ele começa porque o pai não observa isso. Que o pai diz assim, olha, os mais velhos cuidem dos mais novos. Só que ele não observava isso. Isso é um perigo. Porque, gente, nós temos que aprender uma coisa muito importante aqui hoje. Uma criança, um ser humano, ele aceita apanhar de um pai e de uma mãe. No máximo. De mais ninguém. Nós temos, compartilhei que dá tempo, gente. Nós temos que aprender isso. Se um filho, você não der limites para ele, desde pequenininho, dizer isso você pode, isso você não pode, até aqui você chega, até aqui você não chega. Ele vai criando, que é da natureza da criança, o egocentrismo, que se joga para o egoísmo, vai se criando assim, e vai se tornando pessoas possessivas, ciumentas, controladoras, com direito de posse
na vida, seja de quem quer que seja. E no entendimento deles, vê se pode isso. Em primeiro lugar, faltou limite para esses irmãos de Davi, os irmãos mais velhos. Prova para mim, por quê, pastor? Porque o pai ainda estava vivo. Eles podiam chegar para ele e dizer assim: quem te mandou aqui? Foi papai. O que ele te mandou, meu irmão? Ele mandou trazer lanche para vocês e para os guardas. E quando ele fez as perguntas dele sobre o circunciso, Golias, era somente responder. Por que eles agiram daquela maneira, sem perguntar, sem conversar, sem ter uma comunicação saudável? Porque eles se sentiam donos da situação. A pessoa possessiva, ela se sente dona de pai. Dono, ela está acima do pai, acima da mãe, acima de qualquer irmão, acima de qualquer vizinho, acima de qualquer autoridade. O senhor está dizendo o quê, pastora? Que uma pessoa possessiva, ela não respeita a autoridade. Ela não aceita a autoridade acima dela. Em primeiro lugar, eles não pararam. Mas até aí tudo bem? Até aí tudo bem. Mas nós não podemos desrespeitar, presta bem atenção nisso, nós não podemos desrespeitar ninguém. Porque muitas vezes a nossa intimidade com as pessoas, gente, presta atenção nisso que é sério, a nossa intimidade com as pessoas, nós achamos que ela nos dá direitos, eles se sentiam no direito, né? Eles se sentiam no direito com essa intromissão. Eles se sentiam. Então, eles se sentiam, os irmãos de Davi, que eu parei aí, né? Primeiro eles desrespeitaram Deus, vou voltar um pouquinho, e eles respeitaram o pai que ele tinha, que ainda ele estava vivo. Então, uma coisa que a gente precisa aprender, se nós temos pai e mãe vivos, nós temos que respeitar isso, em nome de Jesus Cristo, né? Uma coisa que você precisa aprender, pai e mãe, com amor que eu te falo isso, pela pouca experiência que Deus me deu, que os seus filhos, eles aceitam apanhar de você e da sua esposa. Não digo apanhar, né? Vamos mudar a palavra aí. Eles aceitam uma correção, mas jamais de um tio, de uma tia, de um cuidador, de ninguém mais da família. Pastora, mas e se eu cuido de uma criança e ela passa dos limites? Você pode colocar ela no cantinho da disciplina, conversar com ela. Mas quando o pai e a mãe chegar, passar isso. Vocês me entendem? Então, a gente pode passar isso. Mas a gente não pode, em nome de Jesus. A gente não pode, em nome de Jesus, passar por cima de um pai e de uma mãe. Pastora, mas o pai e a mãe faleceram. Ok, o pai e a mãe faleceram. É aí que o nosso cuidado tem que ser maior. Porque, gente, a coisa mais dura que tem é quando um pai e uma mãe saem para passear, para viajar, para trabalhar, e nos deixa na mão de tio, de tia, e eles nos machucam. É a pior coisa que existe. Porque isso vai doer e vai marcar para o resto da vida. Então, às vezes, uma criança que ela apanha de um tio, de uma tia, o que ela vai fazer, pastora Solange? Ela vai machucar outras pessoas.
Se ela tem um problema de rejeição quando criança, ela vai transmitir isso de várias formas quando crescer. Na minha opinião, da senhora, o que faltou para os irmãos de Davi? Faltou o direcionamento dos pais. Faltou o controle dos pais. Faltou o limite dos pais. Porque todos nós somos um pouco controladores, não é? Todos nós somos. Agora, quando a gente passa do limite, aí tem uma pequena doença, tem algo desorganizado aí, e a gente precisa cuidar disso. Uma pessoa controladora, pastora, uma pessoa possessiva, o que ela faz? Ela não respeita ninguém. Ela se acha, por exemplo, no direito de entrar na sua casa sem ser convidada. Ela se acha no direito de te desrespeitar em público. Ela acha no direito de entrar na sua casa e gritar e brigar e fazer um escarcéu com você. Ela se acha nesse direito. Uma pessoa controladora, possessa, ela quer controlar o que você veste, o que você come, tudo que você faz. Quando a gente dá um toque para alguém, olha, tá errando aqui, tá errando ali, tudo bem. Mas se você sabe que você está fazendo as coisas certas e a pessoa te controlar o tempo todo, isso é possessividade. Vocês estão me entendendo? Então uma pessoa, por exemplo, eu estou lidando com uma pessoa que ela entra no trabalho do marido dela, ele em público, realizando uma reunião, ela briga. Ela humilha em público. Como assim, pastor? Porque ela se sente dona dele, dona do trabalho dele. Ela não enxerga mais. A pessoa que é possessiva, a pessoa que é controladora, gente, ela não enxerga ninguém acima dela. Então é um problema sério, né, pastora Solange? É um problema sério. É um problema sério. Então nós temos que tomar muito cuidado. Nós temos que olhar, gente, e prestar atenção no que nós estamos fazendo. E analisar as nossas atitudes. Nós podemos amar as pessoas, auxiliar as pessoas, ajudar as pessoas, mas nós não podemos mandar na vida das pessoas. Vocês estão me entendendo? Então a pessoa possessiva, ela por onde ela passa, ela arruma confusão. Ela arruma confusão na escola, ela arruma confusão no trabalho, ela arruma confusão na igreja, ela arruma confusão em casa, ela arruma confusão com a família. E depois ela sofre, foi o que eu falei para essa pessoa. Ela sofre desesperadamente, ela chora, ela fica doente. Ela falou para mim, pastora, eu fico doente. Então, o que essa pessoa precisa, na minha opinião? Ela precisa de ajuda. Porque não parece, mas ela ficou doente, ela está doente. Ela precisa de uma ajuda de um psicanalista, de um psicólogo, de um bom pastor, de um bom sacerdote, de um bom líder. Porque, gente, é a pior coisa que existe. É esse tipo de situação. Uma pessoa possessiva, ela controla o marido, por exemplo, o marido sai para trabalhar, ela quer saber aonde ele está, ela não confia nele. Aonde você está? Com quem que você está? O que você está fazendo? Se ele fala que vai chegar em casa às 6 horas, ele chega às 6h15, ela já entra em pânico, porque as coisas parece que estão saindo fora do controle dela. Irmãos, o problema de Jessé, que ele ficou velhinho, e ele perdeu o controle da sua casa, da situação. E ele já tinha uma predileção para os mais velhos. Isso aí é outro perigo que existe, que os pais precisam tomar cuidado. Às vezes tem aquele filho que você se identifica mais, mas não passa isso pelo amor de Deus.
E no caso daqueles meninos, eles eram homens de guerra, altos, bonitos, formosos, de confiança, né, do rei Saul. Eles se sentiram donos do pai, donos da casa. E eles se acharam no direito de pisar no mais novinho. Então, muitas vezes, o erro ele começa pelos pais, que passa para os filhos, que passa para alguém que se confia em cuidar dos seus filhos, em deixar os seus filhos. Guarde isso. O máximo que um filho aceita aqui é o pai e uma mãe o corrigir, mas ninguém. O restante é passar os problemas para os pais e deixar os pais resolver. Deu para entender, queridos? Em nome de Jesus. É muito sério isso, gente. É delicadíssimo isso que eu estou falando. O sentimento de posse. Achar que eu posso mandar, que eu posso controlar, que eu posso dirigir a vida de uma pessoa, que eu não respeito os direitos dela. Isso é muito sério. Vocês estão me entendendo? Então, que Deus me ajude, que Deus te ajude a amar as pessoas, a gostar delas, mas jamais possuí-las. Porque se você for analisar bem na palavra, nem o próprio Deus faz isso. Não, de jeito nenhum. Deus respeita. Se você quiser seguir o seu livre-arbítrio, Deus te respeita. Irmãos, a única coisa que a gente consegue domar são os animais. E tem uns que ainda têm muita dificuldade. Mas o ser humano não. O ser humano a gente tem que respeitar e conquistar. E falar na hora que for chamado. Respeitar o espaço, os gostos, as coisas. Vocês estão me entendendo? Então, que Deus tenha misericórdia de mim e de ti.